Então, para a gente realizar o teste ONU ANOVA para mensurações repetidas, basta a gente selecionar os nossos dados. Vocês podem vir em análise. Em análise, vocês vão em ONU ANOVA e suas variações não paramétricas. Então, basta vocês darem um OK. E o Prisma vai trazer aqui para a gente a janela de parâmetros do teste ONU ANOVA, certo? E aqui em desenho experimental, ele vai perguntar se os nossos dados são pareados ou não pareados. No caso, os nossos dados são pareados, os nossos dados são dependentes um do outro, certo? Aqui, ele vai perguntar se os nossos dados assumem uma distribuição gaussiana ou não. E a partir da análise que a gente realizou na nossa coluna estatística, podemos observar, podemos sugerir que os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição normal, tá? Então, a gente vai continuar com o teste ONU ANOVA, que vocês podem observar aqui embaixo, ONU ANOVA, para mensurações repetidas. Se a gente fosse realizar um teste não paramétrico para mensurações repetidas, o Prisma iria realizar o teste de Friedman. Então, no caso, a gente vai realizar o teste de ONU ANOVA para mensurações repetidas. E aqui embaixo é interessante que ele vai perguntar para a gente se os nossos dados assumem uma esfericidade, ou seja, variabilidade igual das diferenças. O que seria essa esfericidade? Esfericidade é como se o Prisma fosse avaliar a variância da diferença desses grupos. Que grupos? Antes do tratamento, 48 horas, 72 horas, 96 horas. Só que o Prisma é diferente do que a gente observa lá no teste ONU ANOVA normal, no teste T que a gente tem o teste F, né? No teste ONU ANOVA a gente tem o teste Bartlett para avaliar a variância dos nossos dados. Aqui em ONU ANOVA, para mensurações repetidas, a gente não tem esse teste para confirmar essa análise de variância. Então, ele pergunta sobre a esfericidade da amostra. O que seria isso? É como se a gente realizasse a subtração, por exemplo, eu vou até chegar aqui para o ladinho, do desvio padrão de cada indivíduo aqui pelo desvio padrão de cada indivíduo aqui. Se os valores desses desvios padrões da diferença do grupo B para o grupo A, do grupo C, para o grupo B e do grupo D para o grupo C forem próximas, tenderem a serem iguais, próximas, semelhantes, a gente pode concluir que a gente pode sugerir que os nossos dados assumem sim esfericidade. Só que a gente não vai ficar calculando aqui a diferença dos desvios padrões. Então, o Prisma, ele traz aqui automaticamente para a gente se a gente quer assumir essa esfericidade ou não. De forma prática, como que é recomendado pelo próprio software e de forma resumida por alguns autores. Alguns autores resumem que a esfericidade significa dizer se existe algum empecilho que tenha prejudicado o tratamento em um grupo específico. Então, se você esperou o tempo suficiente para a dosagem entre os tratamentos, por exemplo, aqui no caso a gente está quantificando o CFU. Eu estou quantificando 48 horas, 72 horas, 96 horas. Eu quantifiquei nesse tempo certinho? Ou, por exemplo, eu estou falando que é 48 horas, mas na verdade eu quantifiquei em 45. Às 72 horas passou algumas horinhas, eu quantifiquei com 75 horas ou 78. Aqui em 96 horas, eu acordei atrasada, acabei quantificando com 105 horas. Então, aqui tem um certo errinho, concorda? E esse errinho pode acabar prejudicando nessa avaliação. Dependendo do fungo, não faz diferença, mas dependendo da dosagem, faz sim diferença. Então, aqui, ele avalia essa esfericidade.
Se a gente sabe que tem alguma alteração, alguma coisinha que a gente não conseguiu controlar entre os grupos, a gente não assume a esfericidade, que o próprio prisma já traz aqui essa opção selecionada, que aí ele realiza essa correção de Geiser-Greenhouse, tá? Que ele consegue corrigir esse errinho na esfericidade. Mas se a gente quer considerar que não, olha, tá tudo certinho, não teve problema com os meus animais, não teve problema com os meus pacientes, as dosagens foram realizadas exatamente no tempo necessário, tá tudo certinho. Se vocês têm certeza que as dosagens de vocês não teve nenhum tipo de contratempo, é só vocês assumirem a esfericidade e ele não vai realizar nenhum tipo de correção, tá? Então, aqui, como é quantificação da carga fúngica, eu vou deixar a correção de Greenhouse, tá? E aqui é uma simulação também, a gente não sabe como que esses dados foram coletados. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, selecionem a opção com correção de Greenhouse. Se vocês tiverem certeza que os dados de vocês estão redondinhos, vocês não precisam aplicar essa correção de Greenhouse. Aqui em múltiplas comparações, ele vai perguntar para a gente se não queremos realizar múltiplas comparações, se queremos comparar todas as colunas umas com as outras, se queremos comparar uma coluna controle com as demais colunas, ou se queremos previamente selecionar somente aquelas colunas que queremos trabalhar, ou se queremos testar a tendência à linearidade. No caso, podemos comparar todas as colunas umas com as outras, para verificarmos se, além da diferença de 48 horas com antes do tratamento, 72 horas antes do tratamento, 96 horas antes do tratamento, se existe também diferença entre os tempos, tá? É interessante a gente realizar aqui, nesse caso, essa análise também entre os tempos de tratamento, se existe diferença entre eles. Vamos selecionar essa opção de comparar a média de todas as colunas umas com as outras, certo? E quando selecionamos essa opção, nós vamos selecionar também um teste de múltiplas comparações. Quando vamos comparar todas as colunas umas com as outras, o teste mais recomendado é o teste de Tukey, tá? Então vamos selecionar aqui o teste de Tukey e vamos dar um OK. Aqui, o Prisma traz para a gente o resultado do nosso teste, se existe ou não diferença. Ele trouxe que existe sim diferença,